Exame antidoping gera polêmica antes de Flamengo e Palmeiras. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Sexta-feira agitada no Flamengo. Clube Carioca recebe exame antidoping de surpresa e prejudica todo o treinamento do clube para a próxima partida. Após a repercussão negativa, o Palmeiras também foi pego de surpresa na tarde desta sexta. Vamos acompanhar a análise perfeita de Neto sobre essa polêmica e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, bora pro conteúdo agora. O que aconteceu, cara? Aconteceu que hoje cedo o Flamengo emitiu uma nota. Então, o Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que realizou nesta sexta-feira, dia da principal atividade antes da partida de domingo, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A visita marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores. Desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da ABCD presentes, 3 assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo de fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou os inícios da atividade, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que, nesta semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica. Aí, pessoal, aqui tem os jogadores que fizeram o teste e tal. O José Boto, ele se irritou com a abordagem pelos agentes ali do órgão antidopagem, e ele até questionou. Ele falou, outras equipes que estão disputando também o Campeonato Brasileiro vão passar por isso, querendo dizer se o Palmeiras iria passar por aquilo. Essa nota veio pela manhã do Flamengo e rapidamente efervesceu, tomou conta das redes sociais. Não demorou muito para que também saísse a notícia de que a presidente desse órgão hoje, ela é uma torcedora, inclusive, presente do Palmeiras. Assim, pessoal, nesse momento aqui a gente tem que até tomar cuidado para comentar as coisas de internet, porque o pessoal pode ir lá fazer corte e ainda colocar um pedaço, um trecho lá e falar que eu tô afirmando isso. Torcedor do Palmeiras afirma que a presidente do órgão lá... Não, isso daqui foram coisas que eu vi na internet. Eu não tenho amizade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho contato nenhum com essa pessoa para saber se ela torce para time A, time B ou time C. Isso daqui foram informações trazidas por vários veículos das mídias sociais. De que a presidente desse órgão aqui, fiscalizador antidopagem, ela é uma torcedora do Palmeiras, inclusive muitos colocando como uma torcedora ali, assídua, com camisa do Palmeiras e tudo mais. Tô vendendo o peixe para vocês da forma como eu recebi ele. Então vamos lá. Pontos que chamam a atenção aqui. Eu não sei como que funciona um procedimento antidopagem. Eu não sei. Creio que seja um procedimento que tem a sua burocracia, porque você precisa fazer o teste com cada jogador, ou pelo menos com uma fração importante deles, sei lá, com metade do elenco pelo menos, ou 1/3 do elenco. Deve ser meio que aleatório os jogadores serem escolhidos para fazer esse procedimento. Não acho que é um procedimento rápido, acho que é um procedimento que leva, sim, um tempo necessário ali dentro da academia de futebol. Agora, sobre a questão de assistir o que está sendo... a gente vai precisar assistir o treino de vocês. Por quê? Precisa? Assim, pessoal, eu sou totalmente leigo nisso. Então a gente precisa assistir o treino para avaliar o desempenho desse atleta. Se tiver um atleta que tiver um desempenho está muito diferente dos outros, então a gente precisa convocar aquele atleta. Sei lá, se o cara começou o treino e está demonstrando uma capacidade, uma intensidade física muito acima durante todo o treino,
aquele cara lá ele precisa ser avaliado de forma mais minuciosa. Talvez tenha essa etapa. Eu não conheço para falar. Não conheço para falar. Agora de tarde, a CNN Sports divulgou que o Palmeiras também foi alvo do mesmo procedimento, só que no período da tarde. O Palmeiras é alvo de testes antidoping em meio à polêmica com o Flamengo. De acordo com o Clube Paulista, a equipe de Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem atuou também no horário do treino marcado. Inclusive, o Palmeiras informou que essa é a 5ª vez em 2025 que estes testes aconteceram. 3 foram da ABCD e 2 foram da Comebol. O mesmo procedimento aconteceu no Palmeiras também. Primeiro ponto. Esse teste antidoping, ele tem que ser realizado no mesmo horário para todo mundo. Porque agora vai aparecer gente falando assim: só fizeram o teste no Palmeiras porque de manhã o Flamengo protestou contra. Pode ser? Pode ser. Dá para garantir? Não dá para garantir 100%. Porque talvez eles tenham um cronograma. De manhã a gente vai fazer no Palmeiras, de tarde no Flamengo, de tarde a gente faz no Palmeiras. Agora, até explicar que focinho de porco não é tomada, fica complicado. Visto toda a tensão dessas duas equipes, marca para a mesma hora. Um outro ponto também. Pro Flamengo foi surpresa, pro Palmeiras não. Só que se o Flamengo tivesse ficado quieto, a gente poderia entender se seria realizado pro Palmeiras ou não. Porque se o Flamengo não fala nada para ninguém, se isso não sai nas mídias sociais, nem vira todo esse caos que virou, aí a gente ia ter a real noção se pro Palmeiras também estava programado aquilo. Só que da forma como o Flamengo se antecipou, deu tempo de repente os caras organizarem a rota e falar assim: não, vamos fazer no Palmeiras agora para não dar polêmica. Só que ninguém pode afirmar isso. Porque tu afirmar isso, tu tá indo contra um órgão, cara. Tu tá indo contra a palavra dos caras. Os caras te levam na justiça, mostram pra você uma caderneta com um cronograma construído e lá, Flamengo de manhã, Palmeiras de tarde, aqui, ó. E outra coisa também, pra manter a isonomia de tudo, é você ter a isonomia também do procedimento. Viu o treino do Flamengo. Então, será que viu o treino do Palmeiras também? Eu acredito até que viu. Sexta-feira, pessoal, é dia importante de treino pra todo mundo. O dia foi o mesmo, beleza. Ok. Poderia ter sido na quinta-feira de ambas as equipes, pra ficar melhor ajustado. Mas isso é surpresa também. Os caras não podem ficar anunciando: vamos fazer antidoping amanhã, hein. Isso é de praxe, isso acontece mesmo. Isso faz parte, acontece há anos. Acontece há anos no futebol. Há anos. O problema maior aqui, na minha visão e na minha opinião, foi o horário diferente. Que agora a gente fica naquela: será que ia ter no Palmeiras mesmo? Ou só fizeram correndo porque uma baita falha do órgão que faz essa fiscalização, porque você tem que garantir a isonomia, cara. O órgão tem que garantir a isonomia disso. Por exemplo, se você for prestar um concurso público, aí você chega lá, você encontra um conhecido seu que vai fazer a prova só depois de você. Mas você tá prestando a mesma vaga que eu? No mesmo local? Na mesma região? Tudo? Por que você vai fazer de tarde? A prova eu faço de manhã. Aí você já vai começar a levantar questionamentos. Pera aí, a prova é a mesma? Se não for a mesma prova, quem garante que a prova dele não tem questões mais fáceis que a minha? E se for a mesma prova, ele tiver alguma informação privilegiada quando terminar a primeira prova. E aí? Então é por isso que é tudo no mesmo horário. Tu não precisa, né, ser um grande pensador para ver que isso é óbvio, que isso é uma obrigação. Porque gera esse tipo de desconforto de bastidor que gerou. Já não basta tudo, né, da arbitragem. Agora tu tem mais uma dessa. Mas é isso, pessoal. É isso. Agora não tem como os caras do órgão voltar atrás. Não, a gente ia fazer no Palmeiras também. Pode ser que sim. Só que pode ser que não também.
E aí vai se construindo todas as narrativas do mas. Tá ligado assim? Galera, até segunda-feira, até domingo, na verdade, até o resto da semana a gente vai ter muita coisa pra comentar. Mais e mais polêmicas virão. Tamo junto. Escalação do Flamengo. Saúl é dúvida e Felipe Luiz tem retornos importantes para jogo com o Palmeiras. Flamengo se prepara para um confronto decisivo na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. A partida é de grande importância para o rubro-negro, que está com 58 pontos na competição, 3 a menos que o time paulista, líder com 61 pontos. Para este jogo, o técnico Felipe Luiz tem boas notícias e algumas incertezas em sua escalação. A dúvida sobre Saúl, um dos pontos de atenção para o Flamengo, é a situação do volante Saúl, que tem sido uma peça importante no esquema de Felipe Luiz desde sua chegada ao clube. O jogador enfrentou dores no tornozelo e no calcanhar esquerdo, o que o afastou das atividades nas últimas semanas. Durante esse período, ele foi submetido a um tratamento específico com a fisioterapia, fazendo trabalhos de recuperação no campo, mas sem participar dos treinamentos com o elenco. No entanto, uma boa notícia para o Flamengo foi o retorno de Saúl aos treinos com o grupo na última sexta-feira. A expectativa é que o volante esteja pelo menos disponível para o banco de reservas contra o Palmeiras. Para Felipe Luiz, essa possibilidade é um alívio, uma vez que a presença de Saúl pode proporcionar mais opções táticas durante o jogo. Apesar de ter sido sua primeira atividade com o grupo desde a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, Saúl se mostrou bem fisicamente, o que aumentou a confiança da comissão técnica. O treino de quinta-feira, embora tenha sido marcado por uma vistoria surpresa da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, foi um indicativo de que o jogador está em condições de retornar aos gramados em breve. Embora o Flamengo esteja otimista com a recuperação de Saúl, a decisão final sobre a escalação do volante será tomada somente neste sábado, após mais uma avaliação. Caso o jogador não tenha condições ideais para iniciar a partida, a alternativa deve ser o chileno Pulgar, que após se recuperar de lesão, pode ganhar a primeira chance de começar entre os titulares no lugar de Saúl. A dúvida sobre a participação de Saúl gera uma expectativa adicional para os torcedores, que aguardam até o último minuto a definição do treinador. Problemas no lado direito do ataque. Outro ponto que gera incerteza no time do Flamengo. Para o confronto com o Palmeiras está no setor ofensivo, mais precisamente no lado direito do ataque. Durante o clássico contra o Botafogo, Luiz Araújo teve a oportunidade de atuar como titular e se destacou, marcando um dos gols da vitória rubro-negra. No entanto, o estilo de jogo do atacante ainda não é totalmente compatível com o que Felipe Luiz espera de seus jogadores ofensivos, o que abre espaço para o colombiano Carrascal. A decisão sobre quem vai começar na ponta direita será crucial para a estratégia do Flamengo, que precisa buscar a vitória para continuar na briga pela liderança do campeonato. Luiz Araújo trouxe intensidade ao ataque, mas Carrascal, com sua visão de jogo mais apurada e capacidade de criar jogadas, também pode ser uma opção interessante, especialmente contra uma defesa sólida como a do Palmeiras. O Flamengo deve contar com uma formação titular bastante competitiva, que provavelmente será a seguinte: goleiro, Rossi defensores, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro meio-campistas. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta atacantes, Luiz Araújo ou Carrascal, Pedro e Linoá, formação com Pulgar no lugar de Saúl, e a dúvida sobre a utilização de Luiz Araújo ou Carrascal são os principais pontos de incerteza para a escalação final. Entretanto, Felipe Luiz possui alternativas para ajustar a equipe conforme o desenvolvimento do jogo. Boas notícias: Alan, De La Cruz e o retorno de Danilo e Wallace. Apesar das dúvidas sobre a escalação titular, o Flamengo também recebeu boas notícias nos últimos dias. O volante Alan e o meia De La Cruz,
que haviam sido poupados durante a preparação para o jogo contra o Botafogo devido ao desgaste do gramado sintético, já estão integrados ao elenco e não apresentam limitações. Os 2 jogadores se mostraram aptos para enfrentar o Palmeiras, o que aumenta as opções de Felipe Luiz para o meio-campo, setor crucial para o controle do jogo. Além disso, o Flamengo contará com o retorno de Danilo e o Alacian, que cumpriram suspensão na última rodada. Ambos são peças importantes para o esquema de jogo do treinador, especialmente na marcação e no apoio ao ataque. A volta desses jogadores reforça a qualidade do elenco, dando mais opções para Felipe Luiz montar o time titular da melhor forma possível. Por outro lado, o Flamengo lamenta a ausência de Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo iliopsoas, localizado na região do quadril, e precisará de um período de recuperação de pelo menos 3 semanas. O atacante se lesionou pouco depois de entrar no clássico contra o Botafogo e, devido à gravidade da lesão, ficará fora das próximas partidas. Últimos ajustes. Antes do jogo, Felipe Luiz ainda tem um treino marcado para este sábado, quando fará os últimos ajustes na equipe antes do confronto decisivo contra o Palmeiras. A expectativa é que o Flamengo entre em campo no Maracanã com a formação mais competitiva possível, buscando os 3 pontos para seguir firme na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Flamengo e Palmeiras será um dos mais importantes da temporada para o rubro-negro, que não pode se dar ao luxo de perder pontos em casa. O Maracanã, como sempre, será palco de uma grande disputa, e a presença da torcida será um fator motivador para os jogadores. Além disso, a rivalidade entre as 2 equipes e a proximidade na tabela tornam o jogo ainda mais eletrizante, com ambos os times querendo mostrar que são os favoritos para conquistar o título do campeonato. Arrascaeta, em fase final de renovação contratual além das questões de escalação, o Flamengo também vive um momento positivo fora de campo. O meia uruguaio. Georgian de Arrascaeta, um dos jogadores mais decisivos da atual temporada, está próximo de renovar seu contrato com o clube. Em entrevista à Flamengo TV, Arrascaeta confirmou que as negociações estão avançadas e que está na fase final para assinar um novo vínculo, que se estenderá até dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, dependendo de metas de desempenho. Com 50 jogos disputados nesta temporada, Arrascaeta acumula 19 gols e 14 assistências, números impressionantes que o colocam como o jogador mais decisivo do elenco rubro-negro atualmente. O camisa 10 revelou que se sente em ótima forma física e atribui o seu bom desempenho à preparação que teve durante o início do ano, quando foi poupado no Campeonato Carioca para chegar mais preparado à fase decisiva da temporada. Estou bem fisicamente, e isso tem sido fundamental para a minha boa fase. No ano passado, quando estava lesionado, sabia que precisava me recuperar e voltar ainda mais forte. Este ano, com o trabalho do nosso departamento médico e fisioterapeutas, consegui me preparar da melhor forma, afirmou Arrascaeta. O meia também falou sobre sua relação com Felipe Luiz, seu amigo e companheiro de equipe desde 2019, que recentemente assumiu a função de treinador. Segundo Arrascaeta, o diálogo entre os dois foi fundamental para estabelecer um entendimento mútuo sobre as expectativas dentro e fora de campo. Antes de ele assumir como treinador, tivemos uma conversa. Ele me disse que ia separar a amizade da parte profissional, e eu deixei claro que, se ele me tirasse do time, eu entenderia. O importante é que nossa relação sempre foi muito transparente, explicou Arrascaeta. Conclusão que Ilha Flamengo se prepara para um dos jogos mais importantes de sua temporada, com a liderança do Campeonato Brasileiro em jogo. Felipe Luiz tem boas opções à disposição, mas também enfrenta dúvidas, especialmente no meio-campo e no ataque. A possível volta de Saúl, os retornos de Alan e De La Cruz, e a indefinição entre Luiz Araújo e Carrascal são elementos que podem fazer a diferença no clássico contra o Palmeiras. Além disso, a renovação de Arrascaeta é um alívio para os torcedores, que veem no uruguaio um dos pilares da equipe. O Flamengo entra em campo com a missão de buscar os 3 pontos, contando com o apoio de sua torcida, para manter vivo o sonho de conquistar mais um título brasileiro. O Maracanã será o palco desse grande duelo,
E a expectativa é de um jogo tenso e emocionante que pode definir o rumo do campeonato.